Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre gráficos e tabelas. Vemos diariamente tabelas e gráficos nos jornais, revistas, televisão, internet, nas redes sociais, associados a diversos assuntos de nossa rotina diária. Resultado de pesquisa eleitoral, saúde, emprego, renda, economia, entre outros assuntos. Tabelas e gráficos são recursos utilizados para representar resultados de pesquisas e informações de forma organizada. Com eles, podemos visualizar um grande número de informações numéricas em um pequeno espaço, o que facilita a leitura, a interpretação e a utilização desses resultados. Portanto, as tabelas e gráficos são um dos instrumentos mais usados para ajudar na análise e interpretação de dados de pesquisas, pois eles permitem que o leitor tenha uma noção do assunto de uma maneira rápida. Vamos falar mais sobre as tabelas. As tabelas servem para organizar informações textuais e numéricas de forma clara e conveniente, deixando sua leitura mais rápida. Vejamos esse exemplo que trabalha com a tabela. Veja no quadro abaixo o número de visitantes em um museu. Esse quadro abaixo aqui a gente chama de tabela, que é um quadro que resume informações. De acordo com esses dados, em que mês o museu recebeu mais visitantes? Janeiro, fevereiro, março ou abril? Antes da gente responder, vamos fazer aqui uma análise dessa tabela. O que é que eu tenho nessa tabela? Eu tenho aqui os turnos de visitas, manhã, tarde e noite, e o mês que foi visitado esse museu. Janeiro, fevereiro, março e abril. Então, o que é que eu consigo interpretar aqui? Que de manhã, no mês de janeiro, 500 pessoas visitaram o museu. Ainda de manhã, no mês de fevereiro, 750. Março de manhã, 200. E abril, no período da manhã, 850 visitantes. Vamos agora para a linha aqui do meio. Eu tenho que 300 pessoas visitaram o museu à tarde, no mês de janeiro. Em fevereiro, 250 pessoas visitaram à tarde. Em março, 350. E abril, 100 visitantes. E aqui à noite, no mês de janeiro, 50 pessoas visitaram o museu, 100 pessoas visitaram o museu em fevereiro à noite, em março 150 e abril 60 visitantes. Essa aqui é a interpretação da minha tabela, mas a minha pergunta é, de acordo com esses dados, em que mês o museu recebeu mais visitantes? Então aqui eu preciso fazer um cálculo. Eu preciso saber quantas pessoas visitaram em janeiro, quantas em fevereiro, quantas em março e quantas em abril. Em janeiro, quando eu fizer aqui a soma, 500 mais 300 mais 50, eu vou ter, tá aqui embaixo, tá? 850 visitantes. No mês de fevereiro, quando eu fizer a soma aqui de 750 com 250 mais 100, eu vou ter que 1.100 pessoas visitaram o museu. No mês de março, quando eu fizer a soma dos três valores, que é 200 mais 350 mais 150, eu sei que 700 pessoas visitaram aqui o museu. E no mês de abril, 850 mais 100 mais 60, que vai me dar 1.010 visitantes. Então, o mês que mais recebeu visitantes foi o mês de fevereiro. Simples, né? Vamos agora falar sobre os gráficos. Gráficos são representações visuais de dados e informações numéricas. Temos alguns tipos de gráficos, tá? Vou falar sobre os que mais são importantes. Nós temos aqui um gráfico de linha, como vocês podem perceber, esse gráfico aqui é formado por algumas linhas. São normalmente usados para mostrar as evoluções ou a diminuição de algum fenômeno ao longo do tempo. Temos também o gráfico de setor, esse gráfico aqui, ok? Também conhecido como gráfico de pizza. Ele recebe esse nome pelo formato circular e é adequado para estatísticas e porcentagens. As partes somadas devem resultar 100%. Como ele é um gráfico que geralmente é trabalhado com porcentagem, quando eu somo aqui essas partes, nesse caso aqui são 5 partes, o todo tem que dar 100%. Temos também o gráfico de colunas.
também chamado de gráficos de barras. O gráfico é formado aqui por retângulos. Nós vemos aqui, nesse gráfico tem 4 retângulos, em pé ou na horizontal. Esse gráfico aqui, as barras estão em pé, tá? Na vertical. Esses retângulos são usados para representar a quantidade de cada informação. E esse tipo de gráfico, ele é usado para comparar quantidades. Nesse gráfico aqui, os meus retângulos estão na vertical, mas também poderiam estar na horizontal. Vou mostrar um exemplo. Aqui, esse gráfico também é um gráfico de coluna, só que as colunas dos retângulos estão deitados. Vamos aqui trabalhar com um gráfico de barras, um gráfico de coluna. Nós temos aqui um gráfico de coluna que possui algumas informações. A primeira dela fala sobre os números de gols. Aqui, na horizontal, eu tenho os jogadores que fizeram os gols. Amoroso, Bebeto, Dodô, Denilson e Ronaldo. E aqui em pé, eu tenho a informação dos números de gols. Então, o gráfico sempre vem com 2 tipos de informação. Como é que fazemos para fazer a leitura desse gráfico? Aqui, eu sei que Amoroso, vou aqui olhar, fez quantos gols? 3 gols. Bebeto, também vou olhar aqui, a barra chegou. Só você observar aqui, ó, chegou no número 3. Então, Bebeto também fez 3 gols. Dodô fez 4 gols. Denilson, 5 gols. E Ronaldo, aqui só puxar, só fez 2 gols. Então, é muito simples fazer a análise de um gráfico de barras. Vamos agora falar sobre os elementos de um gráfico. Aqui eu tenho um gráfico, tá? Nós temos como elementos, primeiro, o título do gráfico, que nesse caso é empregado, com carteira de trabalho assinada em porcentagem. O título precisa representar de forma clara e direta as informações do gráfico. Temos também a legenda, que esses 2 retângulozinhos aqui, o cinza diz que os valores são relativos a 2000 e o laranja que os valores aqui do gráfico são relativos a 2010. Legenda é um elemento do gráfico utilizado para identificar as informações contidas nele. Temos também a fonte do gráfico, que é de onde as informações foram retiradas. E aqui a fonte do meu gráfico é o censo de 2000 e 2010. E os números que tem no gráfico. Esses são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. Estou deixando aqui para vocês o resumo dos elementos. Se for necessário, vocês fazem uma pausa para fazer uma revisada. Vamos agora analisar uma outra situação, um outro gráfico. O gráfico abaixo mostra o número de pessoas que visitaram o Parque César-Mar. Em que dias houve o maior e o menor número de visitantes, respectivamente. Acho que deu para notar que esse gráfico aqui ele é um gráfico de linha. O gráfico de linha ele tem pontos que são ligados por uma linha ou por mais de uma linha. Nesse caso aqui só tem uma linha no meu gráfico, tá? E eu também tenho informações aqui na horizontal e na vertical. Na horizontal eu tenho D, ST, Q, SS. Na verdade, isso aqui são os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. E aqui na minha linha aqui, em pé na vertical, eu tenho um número de pessoas que visitaram o parque. 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 350. Então, hoje eu vou fazer aqui a análise. O que é que eu tenho nesse meu gráfico? Aqui no domingo, eu sei que 300 pessoas visitaram o parque. Na segunda, teve 150 visitantes. Na terça, 100 visitantes. Na quarta, aqui, 200 visitantes. Na quinta, apenas 50 visitantes. Na sexta, 150 visitantes. No sábado, 250 visitantes. Então, agora que eu já fiz a análise, vamos aqui responder a questão.
em que dias houve o maior e o menor número de visitantes, respectivamente. Então, pela ordem, quero o maior e depois o menor. O maior foi no domingo e o menor foi, só observar aqui, na quinta. Então, a resposta da minha pergunta é letra C. Viram como é fácil fazer aqui a interpretação de um gráfico de linha? Aqui nós temos uma outra questão. Uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado está no gráfico abaixo. Durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado? Agora eu consigo ver que o meu gráfico ele tem a forma circular, então é o nosso gráfico de pizza. Eu sei que todas as partes precisam somar 100%, ou seja, como você somar 49% com 25% mais 17% mais 9, você vai ter um total de 100%. E tenho também a legenda. O mais claro, que é essa parte aqui de 49%, que é o branquinho, é as pessoas que visitaram o supermercado de 8 às 12. Esse cinza mais claro, que está aqui, que representa 25%. É quando as pessoas vão ao supermercado das 12 às 16. O cinza mais escuro, quando eles frequentam o supermercado das 16 às 20 horas, que é esse daqui, o 17%. E o escuro preto são as pessoas que visitam o supermercado das 8 às 11 horas da noite, que representa 9%. Então a pergunta é: durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado? Claramente, aqui a maior parte é o 49%, que representa 8 às 12 horas. Então, a maioria das pessoas frequentam esse supermercado de manhã. Espero que a aula de hoje tenha ficado clara. Até o próximo vídeo.